Esther capítulo 6. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther preparara. Você pode sentar? Meus irmãos, 5 anos se passaram desde que Mardoqueu havia salvo a vida do rei Assuero. Desde então, ele não havia sequer recebido nenhuma condecoração, pela sua atitude. Pelo contrário, no final do capítulo 2, no início do capítulo 3, nós vimos que um desconhecido até então, não sabíamos quem era, mas agora nós sabemos muito bem quem é, havia recebido a honra que era de Mardoqueu. Se não bastasse essa injustiça, agora Mardoqueu e todo o seu povo estão sob um decreto de extermínio, porque ele não havia se curvado diante de Amã, o homem do qual o rei honrou acima de todos os príncipes e súditos daquele reino. Aquele judeu com os meses contados agora são abreviados, pois Amã mandara fazer uma forca, o que nós consideramos na semana passada, uma forca de 22 metros de altura, equivalente a um prédio de 8 andares. E a intenção de Amã era empalar Mardoqueu de maneira horrorosa, horrenda, naquela própria estaca que ele havia feito. Tudo porque Mardoqueu não se curvava diante de Amã. Mas Deus
está prestes a mudar tudo isso de maneira magistral. Diante de nós, nesse capítulo, está a grande virada de todo o livro de Esther. Amã está prestes a sofrer a sua maior humilhação e Mardoqueu a sua maior exaltação. Considere comigo de novo o verso 1 e 2. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Olha como é registrado no início desse 6º capítulo. Naquela noite o rei não pôde dormir. O rei não pôde dormir, pois Deus tinha um desígnio para cumprir. Por isso o manteve acordado. Nós não lemos que ele não estava acordado por uma enfermidade. Nós não lemos qual a razão pela qual ele havia perdido o sono. Mas, sem dúvidas, sabemos quem foi a razão, ou melhor, quem tirou o sono do rei daquela noite. Lemos que o rei perde o sono. E o mais interessante não é o fato dele só ter perdido o sono. O que ele não fez. O que ele não fez enquanto estava acordado. Ele não chama nenhuma das moças de seu harém para cantar-lhe uma cantiga ou entretê-lo. Ele não sai para caminhar em seu belo jardim. Ele não vai lidar com os negócios atrasados de qualquer assunto que fosse do seu reino. Ele também não pede o que nós estamos vendo constantemente aqui, mais um banquete para ele. Não. E muito menos ele vai assistir o Netflix. Ele dá ordens para que trouxessem justamente um livro. Dentre todos os livros, é exatamente o de registro memoráveis. E para avaliar, enquanto alguém lia para o rei, nós vemos exatamente o que nós já consideramos lá no capítulo 2, dos versos 19 ao 23, quando Mordecai livrou o próprio Assuero de um assassinato. E naturalmente o texto se encerra com a denúncia, se encerra com aqueles eunucos empalados de maneira pública, como uma forma de punição e exemplo para quem quer que fosse tentar ameaçar a vida da realeza. Mas é interessante que o rei percebe que nada havia sido feito em relação a Mordecai. Por isso, Assuero pergunta: então disse o rei, verso 3, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. O fato, meus irmãos, de o rei ter deixado honrar alguém que havia salvo a sua própria vida é algo de grande peso, especialmente nesse contexto dos persas, que não deixava isso passar despercebido, essa questão de honra. Não é à toa que ele dá a Amã uma honra acima de todos os príncipes e súditos, aquelas 127 províncias. Quem dera quanto alguém que havia salvado a vida do próprio rei e passado como anônimo, ou por anonimato. E aqui a honra do próprio rei de não ter honrado quem merecia ser honrado. Essa injustiça que há 5 anos atrás ninguém havia dado conta. E é interessante que nós vemos que Amã tem pressa ao sair da casa, e agora o rei tem pressa em resolver essa injustiça em relação a Mordecai. Verso 4, olha que interessante, perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei. Para que ele entrou com tanta pressa? E logo de manhã, antes que ele fosse para o segundo banquete de Esther, onde ela finalmente revelaria o seu pedido ao rei. O texto vai dizer: ele havia entrado para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Meus irmãos, o rei perde o sono, Amã, consequentemente, construindo a forca, e a pessoa que não deveria estar dormindo era o próprio Mordecai, porque havia sobre ele um decreto de extermínio, e ele não tinha ideia de que uma forca daquele tamanho já estava esperando ele, muito menos dessa conversa entre Assuero e Amã naquela manhã. Aqui nós vemos outra pessoa que também havia perdido o sono, porém Amã
No caso de Amã, ele estava ocupado na construção dessa grande forca. Essa forca exagerada para condenar, para enforcar Mardoqueu. O fato é interessante que ele tem pressa em fazer isso. O rei então convoca Amã em sua presença e faz uma pergunta. Antes mesmo de ouvir o que Amã teria para dizer, ele faz uma pergunta para Amã. Olha que interessante, verso 6. Olha a riqueza dos detalhes, especialmente a omissão do verso 6. Entrou Amã, o rei lhe disse, ele não pergunta, o que você faz tão cedo aqui? Mas o rei faz uma pergunta, que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Semana passada nós vimos como esse homem era insatisfeito diante de tantas riquezas, honras, condecorações, títulos. E aqui nós vemos de novo um pensamento egocêntrico, nada além dele mesmo. Amã era o seu próprio sol do seu sistema solar. E Amã veio à presença do rei para falar de vingança, mas houve o seu assunto favorito. Nada mais instigaria aquele homem como uma criança mimada do que o tópico de honra, especialmente vinda do próprio rei. O que se fará ao rei, ao homem que ele quer honrar? Mas percebam, como eu mencionei, a omissão importante na pergunta de Assuero para Amã. Olha que interessante, se o rei dissesse que se fará a Mordecai, Amã já tinha a resposta na ponta da língua, eu já tenho uma forca preparada para ele. Mas olha que interessante, ele diz que se fará ao homem, ele omite o nome de Mordecai na pergunta para Amã. Por isso Amã, que só tinha uma pessoa em mente, ele próprio, ele vai dizer de maneira pausada, e finalmente aqui é o grande sonho dele a ser realizado. Imagine, nós vamos ver os detalhes da sugestão que ele dá, mas imagine o desejo do coração de Amã em fazer aquilo que ele gostaria que fosse feito para ele mesmo. Verso 7, olha os detalhes. E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Segunda vez que ele menciona isso, né? Levem-no o cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. 3 vezes ele é enfático: a quem o rei deseja honrar. Em suas sugestões, 3 vezes ele é enfático nisso. E aqui cabe um comentário interessante de um estudioso que ele diz o seguinte, abre aspas: houve um encontro de pessoas, mas não de ideias. A ironia está no que estiver acontecendo durante a noite, tanto para o rei quanto para Amã, e as intenções conflitantes de ambos. Olha o verso 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Eu não sei vocês, mas como eu gostaria de ter uma máquina do tempo, voltar ao passado, só para olhar a cara de Amã nesse momento. Como eu gostaria de poder ver, no mínimo, o queixo dele caindo diante do que o rei acabou de dizer. Meus irmãos, verso 11. Olha que antes da gente considerar o verso 11, as duas pessoas, Assuero e Amã, elas pensavam a respeito do mesmo homem, certo? Amã, ele tinha pressa em assassinar Mordecai. O rei tinha pressa em honrar Mordecai. O próprio Mordecai não tinha a mínima ideia
do que Deus estava fazendo naquela manhã, não só o livrando de uma forca exageradamente alta, mas dando a ele uma honra que nem mesmo Amã tinha em todo aquele reino. E o verso 11: Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregoou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Segunda cara que eu gostaria de ver se eu tivesse uma máquina do tempo, era a cara de Mordecai, sem entender nada do que estava acontecendo. Imagina a cena, ele com as vestes reais, o cavalo com a coroa do rei, o Amã, o homem ao qual recebeu uma honra acima de todos os príncipes e súditos, puxando o cavalo. Imagine Amã ligando para Zeres: Zeres, é o seguinte, a situação é a seguinte, só um minutinho, a quem o rei deseja honrar, pera só um minutinho, cuidado com o cavalo, e conversando com Zeres no celular. Imagine Mordecai: como é que é, Amã, essa parte aí, a quem o rei deseja honrar? Fala de novo, eu gostei dessa parte. Imagine a cena. Meus irmãos, todo mundo sabia que Mordecai não se curvava diante de Amã. Pelo menos sabiam que havia um decreto do próprio Amã para exterminar não só o judeu Mordecai, mas todos os judeus, não só de Suzã, mas de todas as províncias. E agora o inimigo dos judeus sai gritando publicamente, com a pessoa que ele mais odiava em cima de um cavalo, com as vestes reais, dizendo a quem o rei deseja honrar. Imagina todo mundo olhando aquilo: o que está acontecendo nesse reino? Que loucura é essa que está acontecendo diante dos nossos próprios olhos? Essas palavras foram as mais humilhantes que Amã poderia dizer em toda a sua vida. Eu não sei se você já mastigou alguma comida com pedra. No Nepal era muito comum a gente quebrar o dente porque a gente ia comer alguma coisa e tinha uma pedra. Eu acho que todas as vezes que Amã ia mencionar essa frase, era como se a boca dele estivesse cheia de pedra. Aqui foi o dia e o momento mais humilhante que Amã poderia experimentar. Nem mesmo a sua honra se comparava agora com a honra de Mordecai. O constrangimento público daquela cena, não é à toa que nós vemos que o texto vai dizer que ele volta correndo para casa, envergonhado. A mesma pressa que o levou ao palácio foi a mesma pressa que o levou de volta para casa, humilhado. Agora ainda mais, uma pressa ainda maior, porque ele queria fugir da cena, cobrindo a sua própria cabeça. Mas aquilo era só o início da sua queda, daquilo que nós consideramos na semana passada. A arrogância, o orgulho precede a queda, e aqui nós estamos vendo esse homem caminhando ladeira abaixo. O que mais me impressiona é a reação de Mordecai. Vocês pararam para perceber o que ele faz depois de uma honra que ele recebe como essa? O texto vai dizer que ele permanece fiel ao seu cargo, ele volta à porta do rei, a despeito do que ele já tinha acabado de receber. Afinal de contas, ele não era alguém que pensava em si mesmo. Ele sabia que Esther ainda não havia clamado misericórdia diante de Assuero. Ele sabia que ainda havia um decreto de extermínio contra ele e todo o seu povo, mas ele permanece fiel na sua posição naquele dia. Ele volta, senta à porta do rei. Eu quero ler um comentário acerca da atitude de Mordecai e em seguida concluir essa passagem. Diz assim, abre aspas: após 3 dias de jejum, o povo judeu parou de lamentar e voltou ao trabalho. E no 4º dia, Mordecai, em vez de ser empalado numa estaca, é vestido com as vestes do rei e conduzido pela cidade pelo seu maior inimigo. Amã, o inimigo dos judeus, acaba sendo quem fica de luto e cobre o rosto de vergonha. Fecha aspas. Conclusão. Na semana passada, quando nós encerramos esse 5º capítulo do livro de Esther, eu não sei quanto a vocês, mas a impressão é que o mal, como na maioria das vezes, parece que triunfa. Essa era a sensação quando nós
vemos ali Amã diante de Zeres, diante de alguns amigos, tramando contra Mordecai. E aparentemente essa sensação de que, de novo, os justos sofrem pelos injustos, de novo o mal parece triunfar contra o bem. Mas olha que interessante, que mesmo nessa vida marcada pelo pecado e dor, onde a injustiça é destaque nos nossos principais jornais, nós muitas vezes nos identificamos com Asaf, quando ele escreveu: pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte, não enfrentam dificuldades, nem são cheios de problemas como os demais, ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades, em seu orgulho ameaçam usar de violência. Você vai ver essas palavras lá no Salmo 73, dos versos 3 ao 8. Eu não duvido que durante 5 anos da vida de Mordecai, ou Mardoqueu, se ele pudesse ter recitado as mesmas palavras de Asaf, que eu acabei de ler, olhando para Amã, olhando tudo que Amã estava fazendo e conspirando contra ele, contra o seu próprio povo, ele poderia ter dito: foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Salmo 73, verso 13 e 14. Você já se sentiu assim? Você já disse como Jacó: tudo está contra mim? Meus irmãos, nós poderíamos dizer como salmista: ó vermezinho, eleve seus olhos para os montes, é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem o nosso livramento. Ele vem do Senhor que criou os céus e a terra, o mesmo Deus que consegue mudar tudo apenas com uma insônia de um monarca cujo coração está o tempo todo em suas próprias mãos, fez com que Mordecai, sem dúvidas, pudesse dizer, como no começo do Salmo 73, como Asaf: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Certamente Deus é bom, especialmente para aqueles cujo coração é puro. O coração puro aqui não é sem pecado, mas um coração focado em Deus, em honrá-lo, custe o que custar, em obedecê-lo, em amá-lo. Deus, meus irmãos, é o herói por trás de toda essa trama. Deus é o verdadeiro herói no livro de Esther. Ele está trabalhando o tempo todo por trás dos bastidores, especialmente nos detalhes. Deus não precisou explicar a Mordecai por que o rei esqueceu dele. Deus não precisou explicar a Mordecai por que ele permitiu que o rei assinasse um decreto de extermínio contra o seu próprio povo. Deus não explica a Mordecai por que essas coisas estavam acontecendo. Ninguém na história sabe por que isso estava acontecendo. Deus é soberano em permitir qualquer coisa que aconteça na vida dos seus filhos, e só Ele transforma qualquer desgraça em graça, qualquer tragédia, de maneira com que Ele seja glorificado, honrado. Deus nos chama a acreditar nele, independente. Quando as coisas acontecem, parece que Ele não está no controle, ou quando Ele não aparece, ou quando Ele não responde às nossas orações. Ele nos chama a permanecermos confiando nele. João, no capítulo 13, a segunda parte do versículo 7, Jesus vai dizer a Pedro: o que estou fazendo você não entende agora, mas depois entenderá. Há muitas coisas na sua vida e na minha vida que ninguém explica, ninguém sabe. Deuteronômio 29, 29. Há mistérios que competem a Deus, aquilo que é revelado a nós e aos nossos filhos, mas há muita coisa que Deus não vai te explicar o que Ele está fazendo. Ele não precisa.
Ele não precisa. Esse é o tipo de fé que Deus está nos chamando a ter. O tipo que diz, mesmo que eu não entenda porque Deus está permitindo isso acontecer, sei que um dia entenderei, pois eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem, não nas circunstâncias, em quem eu tenho crido. Permanecerei em meu posto, assim como Mordecai fez, não importa a honra ou a desonra, permanecerei no meu posto, mesmo que eu não veja Deus agindo de maneira miraculosa. Esse, na minha opinião, o texto de Esther é um dos mais contemporâneos, porque você não vê nenhum milagre, você nem vê nem a menção do nome de Deus, mas você vê como é palpável o tempo todo Deus agindo por trás dos bastidores. Você está esperando ainda que um anjo apareça para fazer alguma coisa para você crer em Deus e confiar nele? Ele não precisa fazer isso. A fé que nós vivemos não é pelo que vemos, é quem em nós cremos. Deus nunca vai exigir de você uma grande fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. A questão é onde você deposita essa fé. Não é o tamanho da sua fé, é o tamanho em quem você confia, a sua pequena fé. Encerro dizendo que nós precisamos confiar em um Deus que não poupou o seu próprio Filho. Um Deus que demonstrou o seu amor, e se Ele não poupou o seu próprio Filho, o que dera as demais coisas? Haverá momentos em sua história em que você não verá o que Deus está fazendo, momentos em que parecerá que não há nada no mundo que Deus possa fazer para cumprir suas promessas, mas lembre-se das palavras de William Cooper, abre aspas, por trás de toda providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. E eu vou encerrar com Romanos capítulo 8, que diz assim, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.